Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso programa semanal do 11Cast. E hoje trazemos aqui uma pessoa muito especial, que é o Aldo Doria Matos. Ele é o especialista em engenharia civil, geofísica, energia, transportes, educação, direito e mais outras áreas do conhecimento. E falará conosco um pouco sobre cada um desses temas. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Eu gostaria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho de sua carreira, seu início, e, enfim, por que ele escolheu essas áreas para a sua atuação profissional. Boa tarde, Aldo. Muito obrigado. E obrigado primeiro pelo convite, né? E em segundo lugar, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu assisti aos outros episódios e gostei muito da dinâmica que vocês imprimem ao podcast. E aqui na Bahia nós precisamos jogar holofote em pessoas de áreas diversas que têm muito a aportar para a população como um todo e para quem gosta desse formato. Eu, por exemplo, ouço bastante podcast, eu gosto disso. É um formato que dá até para você ouvir no carro, na academia de ginástica. Mas respondendo a sua pergunta, eu sou engenheiro civil, tenho 36 anos de formado. Rapaz, o tempo voa, né? 36 anos de formado, engenheiro civil. Eu trabalhei em construtoras muitos anos, trabalhei também na administração pública, aqui no estado da Bahia. 20 anos depois de engenharia civil, eu fiz a faculdade de Direito, ambas na UFBA, Engenharia Civil e Direito. Eu tenho um mestrado na área de petróleo, em geofísica, que são métodos de prospecção de petróleo, métodos de identificação de locais onde pode haver petróleo. E atualmente eu tenho uma empresa de consultoria. Meus clientes são construtoras, são empresas contratantes de obra, são órgãos do governo, tudo nessa parte que diz respeito à gestão de empreendimentos de engenharia. Ok. Você tem uma formação preferencialmente na área de humanas, majoritariamente, digamos assim. Seu olhar para o direito e para a educação, que são da área de humanas, como é que você faz essa inter-relação com essas outras áreas aí que são a área, como eu falei, a área de exatas, né? A área 1. Olha só, eu sou de uma família de engenheiros. Meu pai é engenheiro, minha mãe é economista, ambos mexem bastante com isso, números, uma vida assim mais, um jeito de viver bem mais cartesiano. E isso me influenciou. Eu fiz engenharia civil, aliás, desde cedo eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de exatas. Eu tinha familiaridade e facilidade com matemática, com física, gostava dessas disciplinas, e aí a opção pela engenharia foi meio que óbvia, né? Além de ter meu pai, que exercia ali um certo... me dava um exemplo dentro de casa. Mas eu sempre fui intelectualmente muito inquieto. Eu sempre gostei de ler. E quando a pessoa tem o hábito da leitura, a cabeça se abre. Essa é uma pessoa que começa a se interessar por história, por literatura, por entender fenômenos sociais. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu trabalhava na engenharia, à medida que nós vamos subindo na carreira, quando eu era um engenheiro, digamos assim, um trainee, eu trabalhava no campo, ficava olhando a escavação, o concreto, mas à medida que a pessoa vai subindo, ela deixa de ser eminentemente técnica e passa a ser mais gestora, progressivamente mais gestora. E aí o lado numérico começa a perder um pouco de vulto no dia a dia da pessoa. Não que não seja importante, mas passa a disputar na rotina da pessoa espaço com coisas do tipo contrato, do tipo negociação, do tipo empreendedorismo. Então, num dado momento, eu senti que estava precisando voltar a me capacitar.
E a minha dúvida naquela época era, eu faço uma outra faculdade, eu já tinha feito um mestrado na área de petróleo logo depois da faculdade, essa minha indagação foi, sei lá, 15 anos depois. E aí a minha dúvida era, eu volto para a faculdade e faço uma faculdade de outra profissão, de outra área, eu faço um outro mestrado na engenharia civil, eu faço um doutorado, mas nessa época eu trabalhava na Odebrecht, fazer um doutorado não fazia muito sentido. E aí eu então comecei a pensar e eu digo, pô, eu vou fazer uma outra faculdade, mas não de exatas. Eu vou mudar um pouco a chave e eu vou enveredar pelo lado das humanas. E aí fiz vestibular na UFBA para Direito. Que ano você fez? E eu entrei em 2000. Ah. 2000. Engenharia Civil eu fiz entre 83 e 87. Aí eu voltei para a faculdade em 2000, ok? E saí em 2006. Me tomou um pouco de tempo porque a faculdade competia um pouco com o trabalho, né? Fica um pouco mais difícil de estar indo às aulas e tudo. Mas eu decidi fazer Direito. Agora, por que Direito? Porque eu, nessa época, estava trabalhando muito com licitação, com contrato, e eu sentia que isso aí é onde a engenharia tangencia o direito. Negociação de contrato, licitação, aditivo, pleitos, arbitragem. Então, eu digo, poxa, como eu já tenho a base da engenharia, deixa eu ver aqui como se eu me dou bem no direito. E aí enveredei por isso, fiz a faculdade, me tomou 6 anos aí, uns 6 anos, mais do que meus colegas, né? Mas eu me beneficiei bastante. Não que eu trabalhe como advogado, mas eu uso as ferramentas que a faculdade de Direito me deu. Sobretudo a questão da legislação, a parte de contratos, não é isso? Direito administrativo. Exato. Sobretudo agora, direito o fato administrativo. de você ter feito engenharia civil anteriormente, ter feito uma graduação em que, eu estou falando por experiência própria, porque eu também, o meu primeiro curso foi de Sociologia, Ciências Sociais, e depois eu fiz uma outra graduação em Economia. Eu já senti uma coisa um pouco repetitiva. O curso de graduação, sobretudo na UFBA, vou falar da UFBA porque é onde eu conheço, né? Então, eu me senti um pouco um peixe fora d'água, porque eu já tinha passado por todo digamos assim, uma trajetória anterior no curso de Sociologia, que eu estava fazendo meio que de novo aquilo no curso de Economia. Então, aquilo lá não me acrescentou muita coisa, não, no sentido da formação na área de Economia. Eu acho que o aproveitamento seria melhor se eu tivesse feito um mestrado, se eu galgasse um degrau a mais, e não fazer de novo uma outra graduação. Tem muita gente que faz 1, 2, até 3 graduações, que eu conheço, não sente diferença. No meu caso, eu senti, você não sentiu, não? Você já aliando sua vida profissional de engenheiro e, ao mesmo tempo, fazendo um curso de graduação de Direito? Quando você eu entrei alguma coisa ou não? Eu senti, sim. Primeiro eu senti o abismo da idade. Eu tinha 37 anos, meus colegas tinham 19. Né? Aquela idade de entrar na faculdade. 18, 19, 20, não passava disso. E eu já com 37. Eu já tinha trabalhado uma década na Odebrecht, tinha morado em vários países e estava ali de volta nos bancos escolares. Então, em primeiro lugar, tinha a diferença da idade. Segundo lugar, Direito, mais do que as profissões de exatas, requer maturidade. Então eu via que eu assistia às aulas de uma forma diferente dos meus colegas, porque eu conseguia filtrar um pouco mais e dizer, pô, isso aqui eu vou usar, isso aqui não, isso aqui é muito teórico, isso aqui, pô, é importante. E fui fazendo isso. E como as provas são muito discursivas, né? Fale sobre ou exponha sobre esse caso, é diferente da prova da engenharia, que é um problema, você chega lá no final x igual a 2, no direito, como tinha que escrever, no começo eu levava uma certa vantagem pelo fato da maturidade, né? Em razão da maturidade, de ter já 30 e tantos anos. E de sempre
ter o hábito de escrever, mesmo como engenheiro, porque eu tinha que fazer relatórios, tinha que fazer cartas, essas coisas. Mas, no meu caso, como são coisas diferentes, engenharia e direito, eu não tive muito esse sentido de que isso aqui eu já vi, isso aqui é repetitivo. Talvez se eu tivesse feito, digamos, geologia, ou se eu tivesse feito engenharia mecânica, talvez eu tivesse sentido essa superposição das disciplinas. No direito, não tinha nada igual, nada repetido. Então, esse tipo de sensação eu não tive. E o direito me deu uma coisa que eu gostava, que era uma demanda por leitura. Sim. Por leitura. Porque, veja você, eu tinha já uns 15 anos aí de obra. E na obra eu não lia, embora eu seja um leitor assim com certo afinco, mas eu não lia, porque não dava tempo, porque trabalhava em locais remotos, não tinha como ir numa livraria, etc. A jornada de trabalho era muito longa. Então, quando eu consegui encaixar o direito, eu desenvolvi um outro hábito, que foi o outro hábito, eu retomei, que foi o da leitura. E eu gosto do ambiente de estudo. Eu acho que o estudo dirigido, aquele estudar para fazer uma prova, ele tem um poder disciplinador muito bom. E tem a cobrança. E tem a necessidade de você tirar uma nota. Isso impõe ao homem hábito, porque na vida nós somos escravos dos hábitos. Os ruins ou os bons. Normalmente, hoje em dia, na nossa rotina, tem muito hábito nocivo. O uso do celular por muito tempo, que está roubando o tempo que nós dedicávamos a ler livros. Esse, por exemplo, é algo que eu consegui um pouco debelar fazendo a faculdade. Eu voltei a ler muito e eu tinha que me preparar para fazer prova. Agora, para mim, era difícil porque eu trabalhava. Nessa época, eu estava saindo da Odebrecht e estava indo trabalhar no estado da Bahia. Foi uma transição de carreira que eu fiz e que, nesse trabalho no estado da Bahia, como eu mexia muito com licitação, contrato, aditivo, aí eu comecei a usar bastante o que eu estava vendo na faculdade, sobretudo dessa área que você mencionou aí, do direito administrativo. E na área da educação, como é que isso entrou na sua vida profissional? Porque você também, no seu currículo, você tem algum trabalho realizado na área da educação. Exato. Você se refere ao quê? Escolas, construção de escola ou Olha, não? Isso começou da seguinte maneira. Logo quando eu entrei na faculdade, vivia de mesada, né? E, para complementar a mesada, eu comecei a dar aula de banca, aula particular. Ia na casa do menino, dava aula de matemática, dava aula de física. E eu vi que eu gostava da docência. Eu via que os meninos aprendiam, eu gosto de dar aula, eu senti que eu tenho essa veia professoral, de certa forma, assim, ativa. E durante a faculdade eu fui monitor de uma disciplina e, aí fui trabalhar em empresa, mas mesmo no ambiente das empresas eu gostava de dar aula, seja de um assunto novo, seja de alguma coisa que a obra ia fazer, e aí dentro da obra eu estudava o assunto e explicava aos colegas, de forma que sempre isso ficou bastante aceso, esse meu lado docente. Muito bem, numa dessas idas e vindas, porque eu trabalhei muitos anos fora da Bahia, mas não eram continuamente, sempre tinha alguns períodos de tempo em que eu estava de volta aqui, ou na sede da empresa, ou entre uma obra e outra, ou entre uma empresa e outra. O fato é que num desses interregnos aí, eu vi um anúncio para dar aula na Universidade Católica do Salvador. E eu participei do processo seletivo e fui aceito para dar aula de construção civil. Então, aquilo me deu uma chacoalhada assim, que eu disse, porra, é um novo ciclo. É o Aldo professor. Tem o Aldo engenheiro de obra, tem o Aldo estudante, tem o Aldo isso e aquilo. Agora é o Aldo professor. Então, eu dei aula na Católica, não foi por muito tempo, porque depois eu precisei me mudar em função do trabalho.
a docência não era o meu único trabalho, eu conjugava com o trabalho de engenheiro. Mas aí eu dei aula de construção civil na Universidade Católica, foi muito bom, eu gostei. Eu não tinha a experiência, nunca tinha tido, de dar aula continuamente, num semestre, pegar no primeiro dia e ir até o último dia do semestre. O que eu tinha era de aulas esparsas, mas isso aí se inoculou no meu sangue e, engraçado, quando eu estava dando aula, eu sempre dizia, esse livro-texto eu teria escrito de uma maneira diferente. Esse livro aqui que eu estou recomendando aos alunos, eu acho que o autor dosou muito para esse assunto e pouco para esse, eu teria feito diferente. Aquilo me deixou com a vontade de escrever livros. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, dali a algum tempo, eu então desenvolvi uma outra carreira em paralelo, agora, que é a de autor de livros. Agora, não só livros técnicos, né? Você tem alguns livros de outras áreas também, correto? Correto. Vamos lá, vamos falar dessa minha veia literária. Tá boa a expressão aí? Essa veia literária. Primeiro foi o seguinte, eu sou de uma geração que não tem a internet. O acesso à informação é mais difícil do que hoje em dia. Hoje você pega o celular, digita alguma coisa, você acha a fórmula disso, a fórmula daquilo, eu quero estudar sobre tal coisa, não é isso? Você encontra lá. Você encontra livros, você tem vídeo no YouTube, você tem acesso a artigos, etc. Minha época era mais complicado. Primeiro, porque não tinha internet. Segundo, porque eu morava longe de Salvador. Também não tinha acesso à biblioteca da faculdade, nem da empresa. Meu acervo de livros eram os livros que eu tinha e os dos colegas das obras. Então, o acesso à informação era, de certa forma, limitado. Bons livros, mas o acesso limitado. Eu, então, comecei, ainda sem vontade de escrever um livro, eu não tinha essa lucidez ainda, mas eu disse assim, eu preciso criar um acervo meu de informação. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Eu estava numa obra que era uma barragem, uma usina hidrelétrica, que tinha muita escavação. E eu ficava, por onde é que eu vou estudar escavação? Eu tinha visto na faculdade, mas muito en passant, muito rapidamente. E aí um colega dizia, eu tenho uma apostila, o outro dizia, eu tenho um livro bom, o outro dizia, eu tenho um livro em inglês. Eu comecei a juntar esse acervo e aí foi se desenvolvendo em mim a vontade de depois transformar aquilo em um livro. E de lá para cá eu já fiz 6 livros técnicos. Esses livros, é curioso o processo o meu processo próprio de elaboração e de redação do livro. Eu sempre penso o seguinte, eu com 25, 30 anos, eu gostaria que esse assunto me fosse transmitido como, ou, vou colocar de outra maneira, como eu transmitiria esse assunto com clareza para uma pessoa que está começando na profissão. Então, eu fazia o conteúdo programático começando pelo índice. Eu vou estruturar aqui a compartimentação dos assuntos, o que eu vou tratar em cada um deles. Depois, em cada um desses pontos, eu colocava as fontes que eu ia buscar. Tinha fonte que era livro, tinha fonte que era apontamentos, apostilas e outras fontes muito importantes que era conversa com engenheiros experientes. Uns me davam as dicas, uns me davam um caderno, outros me davam testemunho, e eu fui juntando isso. Dá trabalho, mas é um sentido assim de altruísmo muito grande que se apodera da pessoa. Porque um livro é um legado, né? Sim. E um livro ajuda muita gente. E como eu tive esse pensamento, como é que eu poderia entregar um livro para aquele Aldo que tinha 25 anos lá atrás? Isso também me ajudava, até na hora de escrever. E aí eu comecei a fazer esses livros. O primeiro que eu fiz, que foi sobre orçamento de obra, foi um balão de ensaio. Eu terminei o livro e mandei para uma editora. E a editora passou um tempinho sem me responder se queria, se não queria, porque eles mandam, né, para alguns autores da área darem
uma opinião, dar um comentário. E essas opiniões foram positivas. Disseram, pô, gostei da maneira como o rapaz expõe o assunto. É um livro que tem a teoria, mas também tem exemplo. E normalmente os exemplos que eu criava me remetiam a algo que eu tive em alguma obra. Entendeu? Então, não é um exercício tão simples. É um exercício parecido com o que o leitor vai ver na vida real. Isso também me ajudou a tornar o livro simpático para os leitores. E aí esse livro foi lançado por uma editora de São Paulo, chamada Pine, e para minha satisfação, esse livro, como essa construtora mandava para as faculdades, para os coordenadores de curso, ela tinha assim, um poder de capilarização muito grande. Então chegava na mão de um agente muito bom de venda de livro, que é o professor. Sim. Você concorda? Claro. Aí o professor lá de construção civil de uma faculdade diz, o livro-texto vai ser esse aqui. É um indutor, né? de consulta, de venda dos livros. E aí esse livro rapidamente caiu no gosto do grande público aí de engenheiros. E já tem mais de... Eu lancei em 2006, tem mais de 15 anos que esse livro está sendo vendido. E é um livro que é vendido de forma estável. Porque é um assunto que todo mundo está buscando, né? Orçamento de obras, esse tipo de coisa. Como eu considero que foi um lançamento assim exitoso, a editora, eu conversando com a editora, disse, eu vou lançar um assunto que complementa esse outro, que é planejamento de obras. Aí fiz da mesma maneira, comecei tentando fazer a divisão dos assuntos, vendo que enfoque eu ia dar, quais os exemplos que eu iria abordar, e aí fui redigindo. Agora, para fazer um livro é um projeto. Não dá para fazer na hora que a pessoa acorda bem-humorada ou acorda disposta. Não, é uma missão, entendeu? Então eu destinava, porque tudo na vida é hábito, né? Ou melhor, o hábito ajuda o homem a ser mais produtivo. Então eu criei na minha rotina umas janelas de trabalho que eu dedicava para a redação do livro. Eu podia até dormir nesse horário, mas eu não ia fazer outra coisa. Era o horário de escrever o livro, tá entendendo? Se fosse nessa mesa, eu ia ficar aqui sonolento, ou poderia até não avançar muito na escrita, mas eu tinha essa disciplina, a disciplina da rotina para fazer o livro. Porque demora para escrever, entendeu? Agora, eu queria lhe perguntar, a propósito disso, a confecção de um livro técnico, diferentemente de um livro ficcional, qualquer outro assunto mais, digamos, soft, assim, ele também prescinde de pesquisa, muita pesquisa, né? Aquela maçaroca de dados que você vai, digamos, levantando, tal. Aí vai chegar o momento que você vai ter que escrever o livro propriamente dito. Aí você vai ter que colocar tudo isso em ordem, no ordenamento que você estabelece, tal. Agora, tem uma outra questão muito importante, que é quem vai ler o livro. Porque o que eu vejo muito é autores que escrevem para si ou para a sua patotinha. Não estão preocupados com o leitor propriamente dito, aquela massa de leitores, sobretudo, como você falou, os professores que indicam os livros, né, que são os maiores propagandistas de sua obra, mas também o aluno que vai ler, e o aluno precisa entender aquilo. Então, eu acho que tem que ter uma preocupação muito grande do escritor, do autor, de quando elabora, confecciona um livro, ter o resultado final, que é a leitura de quem adquiriu aquele exemplar, né? Eu acho que isso aí tem que ficar sempre no pensamento, né, do autor, porque senão você acaba escrevendo para o seu grupinho. A gente vê, eu via muito isso, digamos, em certas épocas aí, até da universidade mesmo, que você tem determinados grupos assim que ficam
lançam obras e ficam um elogiando o outro tal, e fica ali entre eles próprios. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então eu acho que tem esse aspecto também, que tem que ser levado em consideração. A linguagem é muito importante. E aí eu posso dar alguns aspectos. Veja só, os melhores professores que você teve, vamos botar assim, os melhores professores de engenharia que eu tive, não necessariamente eram engenheiros mais famosos. Porque dar aula e transmitir é um pouco de arte, né? E aí eu sempre me policiava ao escrever com algo do que você disse assim, isso que eu estou escrevendo está muito hermético, só um engenheiro antigo vai entender, ou eu estou conseguindo mastigar isso para o aluno? Porque existe uma coisa engraçada. A simpatia do leitor pelo livro tem muito a ver com ele se enxergar dentro daquele contexto, dentro daquela história. Então, quando eu começo a fazer meu livro, a cada capítulo eu tenho um box chamado Dica para o Orçamentista e coloco alguma coisa, ou que um macete, uma dica que alguém me deu. Os alunos dizem que gostam bastante disso, dica para o orçamentista, e logo depois um exemplo. Então, quando eu fiz, eu nunca perdi de vista quem era o engenheiro que estava lendo. Agora, isso tem o reverso da medalha. Eu também não posso ter uma escrita muito infantil, não pode ser uma escrita muito pueril, porque senão o leitor mais velho vai achar o livro bobo, vai achar o livro pouco, digamos assim, pouco adequado. Pouco adequado, o que não vai seduzi-lo muito. Então, esse é um trabalho que eu sempre ia fazendo. Mas quando eu falo essa questão do entendimento do leitor, eu não me refiro à questão da linguagem, digamos assim, a linguagem, não vou dizer que seja chula, uma linguagem de baixa qualidade. Eu estou considerando uma coisa de mediana para cima, tá? Porque isso é importante também. Você também não pode, como você falou, você não pode fazer um livro infantilizado, né? Não é por aí, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, o que eu vejo muito assim, sobretudo na área técnica, nas mais diversas, assim, quando eu já li um bocado de dissertação de mestrado, até monografia de graduação, e na universidade existe um vício linguístico de repetir determinados termos, alguns jargões da universidade, que você repete à exaustão. E eu acho isso uma coisa prejudicial, porque a língua portuguesa ela tem sinônimos, como em todos os idiomas existem. Na língua portuguesa, você tem uma palavra, você tem 10, 15, 20 sinônimos para ela. Então, você pode dar aquela variação e ter aquela abrangência até de conhecimento dos vocábulos do nosso idioma. Né? O nosso idioma tem, no dicionário, mais de 150 mil palavras, e a pessoa, digamos, mediana usa 2.000, 3.000, 4.000, sei lá, não passa muito disso. Então, o nosso idioma é muito rico. Então, eu falo mais nesse sentido, né? Agora, uma outra questão também que eu acho interessante é você prender a atenção do leitor, não só por isso, mas também para aquilo que aguça a curiosidade dele, aquilo que faz ele abrir os olhos e ficar... Pô, que coisa interessante, o que é que vem aí mais adiante e tal, para ele não fechar o livro. Se ele fechar o livro, ele não abre mais. Então, eu acho que, por exemplo, quando você inicia um livro, logo de cara, no primeiro capítulo, você tem que começar em grande estilo, para o cara ver, pô, esse livro é bom, e não começar assim devagarinho, porque se você começa devagarinho e não com forte impacto, o seu livro não vai ser lido, entende? Ele não vai entusiasmar. Então... eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que caminhar, seja livro de técnico ou livro assim de entretenimento de uma maneira geral. Então, acho que existe alguns macetes, digamos assim, que são muito bem-vindos e que eu acho que devem ser utilizados, né?
Eu tenho um livro que eu comecei a ler há pouco tempo, é daquele autor do Caçador de Pipas. Eu não lembro o nome dele. O Caçador de Pipas é um livro muito famoso, um livro assim, altas travas. Assim. Ele escreveu um outro em que ele começa o livro de uma maneira exuberante. Esse já foi o contrário. Assim, uma temática assim extraordinária, assim, que à medida que eu avançava pelas páginas, eu ficava cada vez mais interessado. Mas aí, do meio para o fim, o livro passa a ser um livro comum, porque ele empobrece a história, ele parece que perdeu a mão, entende? Aí o livro se torna um livro, assim, nada interessante. Fui até o final, li tudo mais, aí foi um efeito reverso, né? Mas é isso. Agora, seus outros livros todos foram na área também técnica ou você... Menos o último. Aí. Eu, então, fiz um de orçamento de obras, depois eu fiz um de planejamento de obras. Eu tinha um blog em que semanalmente eu lançava algum tema, depois eu juntei muito daqueles conhecimentos. É um blog isso aqui também. Né? Ótimo, quero conhecer. E aí eu fiz um compêndio disso aí, lancei. Eu fiz um livro que é o meu TCC da Faculdade de Direito. Depois eu expandi um pouco, é sobre incorporação imobiliária. No direito eu não consegui fugir da engenharia. Peguei alguma coisa que tinha a ver com obra, construção, engenharia. Depois eu lancei... Eita, estou me esquecendo dos livros, rapaz. Eu lancei um chamado Em Busca da Obra Perfeita. Ainda não achei essa obra perfeita, estou em busca. Que também é dividido assim em capítulos, como se fossem... esse não é um livro que você pega da primeira página e vai à última. Ele tem um clássico, Em Busca do Tempo Perdido. Eu fiz de Proust. Eu fiz uma alusão. E pouca gente detecta que tem essa alusão aí meio escondida. E há 2 anos eu fiz um livro pelo qual eu tenho um carinho enorme, que é um livro de sonetos. É um livro de sonetos, chamado Os Salmos de Davi em Sonetos. A história desse livro é curiosa. Muitos anos atrás, eu me dei um desafio, escrever um soneto. Naquela composição poética, um quarteto, outro quarteto, um terceto, outro terceto. 4, 4, 3, 3, com rima e métrica. Por que da forma soneto? Porque eu acho que é uma forma que tem a ver com o engenheiro. Tem que caber certinho naquela quantidade de verso, naquela métrica e tal. E aí, muitos anos atrás, eu me dei essa tarefa. Será que eu consigo fazer um soneto? Fiz. Não ficou lá grandes coisas, não. Mas eu gostei daquilo como passatempo. Passatempo doido, né? Mas aí montei outro. Eu digo, o valor poético desse daqui tá mais bonitinho. Eu achei que teve mais ritmo. A rima tá um pouco mais rica e tal. Mas deixei para lá. E aí, quando meu filho nasceu, em 2008, já tem tempo, ele tá com quase 16 anos, eu encomendei uns salmos, aquele livrinho de salmos. Isso é normal em batizado, as famílias daram. E esse livro me acompanhava, eu comecei a ter a prática de ler um salmo por dia, mas os salmos tem um pequeno, tem um médio, tem um bastante longo, e eu disse assim, eu vou tentar tirar o sumo de cada um dos salmos, são 150, e eu disse, para 150 é muito trabalho, eu vou pegar só os que foram compostos pelo rei Davi, que metade deles, 73. Esses 73 de Davi eu vou tentar transpor para a forma de soneto. E eu fazia isso, acredite, em voos, no avião. Porque o avião tá lá, você não mexe no celular, os voos domésticos não tem televisão, não tem o que fazer, ou você pega um livro, dá sono. Eu comecei então a fazer e fui pegando assim um macete de compondo esse soneto. Agora é um trabalho grande. E eu fiz esse livro, lancei, eu dou de presente a amigos e é mais assim uma veia literária que eu descobri, poética. E eu dou de brinde aos colegas aí. Depois eu vou lhe dar
E exemplar. sua relação com... Acho que o Felipe tem esse aí em casa. Já vi. Sua relação com as editoras. Hoje em dia, para o escritor, é muito difícil você editar livros, porque as editoras, elas dão preferência àquelas pessoas que estão aí na crista da onda, os influencers. Na verdade, o autor ficou no segundo plano. O escritor propriamente dito, né? E no Brasil nós temos grandes escritores que estão aí a ver navios, não lançam mais nada, não produzem, porque as próprias escritoras se transformam, as próprias editoras se transformaram no grande obstáculo para o sujeito lançar livros, né? Então é muito ruim isso aí. Você tem alguma facilidade com elas? Relativa. Eu vou lhe contar. Essa editora de livros de engenharia com a qual eu trabalho, as pessoas acham assim, pô, quanto é esse seu livro? R$100. Pô, você fatura uma grana. Não, eu faturo 10% somente. Isso mesmo, é o que a editora me paga, 10%. Aí ele diz, mas porque seu livro não vende muito? Não, meu livro é um dos que a editora mais vende, mas é 10%. E a teoria da editora, de certa forma, numericamente, até entendo, mas me aborreço. O que eles dizem é o seguinte, a editora precisa ter um leque de títulos grande. E nem todos os livros têm economicidade. Tem livros que dão prejuízo, mas a editora precisa ter, porque ela precisa ter um título sobre aquele assunto no portfólio dela. Então, vou dar um exemplo. Uma editora de engenharia tem lá um livro de hidráulica. Talvez esse livro não seja muito vendido, mas ela precisa ter um livro de hidráulica no seu catálogo. Então, o que eles dizem é assim, mesmo o livro que é mais vendido, eles não dão mais de 10%, porque a conta que eles fazem é que esses livros também têm que tornar o todo da editora sustentável. E o pior é que todas as editoras é assim. A não ser que o cara seja um autor de renome, de livro de literatura, não um livro técnico, né, mas de romance, essas coisas, que recebe adiantamento, ou que ele tem um peso muito forte perante a editora. Mas eu já estou na segunda editora e é a mesma coisa, é 10% do valor de venda. 10% para o autor, 50% para a editora e 40% ou 30%, não sei, para a livraria. Para a livraria. É mais ou menos nessa Agora, ordem. eu vou lhe contar uma história engraçada. O segundo livro que eu fiz, que é o de planejamento de obras, os alunos gostam muito desse livro. E uma vez minha esposa me disse assim, por que você não traduz esse livro para o espanhol? Porque tem um mercado enorme, né? Eu disse, porra, boa ideia. E aí o que fiz? Eu entrei na internet, peguei a relação de umas 20 ou 30 editoras de livros técnicos em espanhol, tinha na Argentina, tinha na Colômbia, no Chile, na Espanha, no México, e entrei em contato com elas quase todas. Umas o e-mail estava errado, voltava, outras nunca me responderam, umas diziam, não temos interesse porque o nosso viés é mais, sei lá, cálculo estrutural, concreto, essas coisas e tudo. As respostas eram variadas. E uma editora lá da Espanha respondeu, temos interesse sim, mas a nossa política é a seguinte, nós não bancamos os custos de lançar o livro. Então, todo o trabalho de editoração, diagramação, criação de capa, a primeira leva de propaganda, isso tudo tem que ser bancado pelo autor. E me pediram lá, não me lembro o número, mas era tipo assim, 15 mil ou 20 mil euros. Me mandaram por e-mail. Eu digo, pô, minha vontade de ter um livro espanhol é tão grande assim, a ponto de eu pegar 20 mil euros e transformar e entregar à editora, ou 15 mil euros. Eu disse, não, vou deixar para lá. Para quantos livros eles editarem? Eles iriam me dar 200 livros. 200 livros. Sai caro, hein? É caro. Aí passa-se um tempo,
um ano e meio depois, eu fui fazer uma palestra aqui em Salvador, no Hotel Estela Maris, a pedido de uns formandos de engenharia que montaram um evento, desses eventos para arrecadar dinheiro para formandos, para formatura. E esse evento era tipo assim, encontro regional dos estudantes de engenharia civil, alguma coisa, e me perguntaram, você pode dar uma palestra? Eu posso. E eu morava em São Paulo nessa época, mas nessa data eu estaria em Salvador. Informação inútil. Mas eu estaria aqui em Salvador e fui lá para o hotel. Quando eu entrei no auditório, devia ter ali uns 150 alunos, né? Estudantes, e veio parecia um profeta, cabelo grisalho, rabo de cavalo, de bermuda, e ele, falando espanhol, me perguntou, você é o palestrante, Aldo Matos? Eu digo, sou. Ele disse, eu posso assistir a essa palestra? Eu sou hóspede aqui do hotel. Eu tomei como um banhista, alguma coisa, um turista e tal. E aí chamei o organizador do evento e disse, olha, um hóspede aqui do hotel que eu gostaria que assistisse a essa palestra. Ele sentou, inclusive, na primeira fila, bem na minha frente. Assim. E ao final do negócio ele me disse assim, eu gostei de você. Você é aquele Aldo que mandou um livro, que mandou uma mensagem para a editora Reverter, Puxa. Lá de Barcelona? Eu digo, sou. Aí ele disse, uma que lhe pediu $15 mil ou $20 mil para fazer o lançamento. Eu sou o editor dessa editora. Que coincidência, hein? Coincidência, rapaz. E aí? Aí ele me disse assim, eu gostei, simpatizei com você e acho que o livro tem assim, chance de sucesso no mercado hispânico. Não só da Espanha, mas pegando outros países de língua. Países de língua espanhola. E aí ele disse, eu vou fazer uma coisa com você. Você deixa eu colocar 2 capítulos para dar 2 capítulos tem mais a ver com o jeito como nós planejamos, etc., lá na Espanha. E eu tiro aquela necessidade de você ter de aportar aquele adiantamento. E a gente lança, eu mesmo vou traduzir seu livro. Aí o cara sentou lá, daqui a 6 meses ele me mandou o livro pronto. Que maravilha. Rapaz. Eu já vendi 3 mil livros em espanhol. Que bom, hein? Ótimo, parabéns. Não chegou ainda em 3 mil, mas 2 e qualquer coisa. O que é para um livro técnico de um autor de fora, assim, um número... Mas você vê, rapaz, o poder das conexões e do imponderável aí. Porque era para ser mesmo. Pois é. Era para ser, não tem jeito. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Foi ali uma sincronicidade. Tem uma explicação para isso, naturalmente. Qual é que não sabemos, mas que existe, né? Eu não duvido, eu não. Acredito nisso, eu acredito nisso. Pois vamos lá, Aldo. Vamos entrar aqui no nosso roteirozinho. Essa questão da sua vivência em países fora da Europa, Estados Unidos, esses países, Egito, Trinidad e Tobago, Moçambique, Peru e outros lugares, você já foi em vários lugares. Como é que tem sido para você isso aí? Isso tem 3... Em que medida isso mexe com sua cabeça, com sua profissão, suas profissões, sua maneira de ser, sua abertura para o mundo? Você é um homem globalizado. Não é? Isso me ajuda bastante. Da palavra. Isso me ajuda bastante a pensar e a entender as pessoas, o mundo, as culturas. Mas deixa eu lhe explicar. Eu, na década de 90, trabalhava na Odebrecht. E num determinado momento, a Odebrecht abriu um escritório em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. E eles precisavam levar engenheiro que tivesse familiaridade com a língua inglesa. Óbvio, né? Porque não vai mandar para lá um cara que não saiba falar inglês. E eu era solteiro, quer dizer, mais fácil, né? De acomodar a mudança, esse tipo de coisa. Sabia falar inglês, eu fui. Fiquei quase 4 anos lá nos Estados Unidos fazendo licitações, depois fazendo obras. E depois, ainda pela Odebrecht, eu fui trabalhar na África do Sul, fui fazer um túnel. Fiquei rapidamente em Moçambique, fazendo um serviço específico. Fui para o Peru,
No começo eu fiquei na sede, depois nós ganhamos uma licitação, que era um serviço um sistema de abastecimento de água, de captação de água na Cordilheira dos Andes, num lugar bastante assim inóspito. E depois eu voltei para o Brasil e alguns anos depois eu retomei essa carreira internacional, indo, aí já casado, para o Egito. Desses países todos por onde eu tinha andado, era o mais diferente do Brasil. Porque se você olhar o Peru é diferente, mas não tanto. Se você olhar a África do Sul é diferente, mas não tanto. Os Estados Unidos é menos diferente. Agora lá no Egito, bastante diferente. E eu com minha esposa. Então eu fui na frente, fui fazer um estudo, que era o Rodoanel do Cairo, e aí é outra língua, é outra religião, é outra cultura. Mas eu sempre... eu tenho um provérbio que é assim: em Roma como os romanos. Então eu digo o seguinte: quando eu vou para um lugar desses, eu preciso me abrir à cultura local. Eu não consigo liderar uma pessoa, um projeto, raciocinando como um brasileiro em Salvador. Eu tenho que raciocinar como um cairota no Cairo, como um nativo. Porque isso diminui o gap entre mim e os meus liderados, meus colegas, meus clientes, meus fornecedores, o que for. Então, nesses lugares todos eu procurava aprender o idioma, eu lia a história do país, eu lia autores do local, eu comprava livros de engenharia de autores locais, eu procurava me imiscuir bem nessas culturas. E essa foi, então, a minha primeira etapa dessa minha experiência internacional, que era Aldo, engenheiro de construtora. Depois que eu abri a minha consultoria, foi em 2011, acho que foi 2011, de lá para cá, entrou em cena o Aldo Consultor. Então, eu fiz trabalho em Trinidad e Tobago, fiz trabalho na Costa Rica, fiz trabalho na República Dominicana. Esses aí era o Aldo Consultor. Então, as construtoras me contratavam para resolver algum problema, replanejar a obra, ver como fazer uma reivindicação por um serviço que não estava previsto, precisou ser feito, tinha que calcular o custo daquele adicional, etc. E aí, em 2014, um colega engenheiro de Belo Horizonte... Só um adendozinho antes de você continuar. Por que Caribe? Como é que você foi parar no... Porque esses países porque eu fui... O meu primeiro cliente foi a OAS. E a OAS tinha uma obra na Costa Rica. Foi a primeira... Não, a primeira foi Trinidad e Tobago, esse país que você leu. Que é uma ilha ali no Caribe. A OAS tinha um grande projeto de estrada. E aí, como eu conheço, tenho conexões com a OAS, eles me ligaram. E aí eu fui para lá. Trinidad e Tobago é um país de língua inglesa. A Costa Rica de língua espanhola. Aí eles gostaram do meu trabalho, um outro gerente me levou para fazer o trabalho lá. Na República Dominicana já foi por outra via. Foi um ex-colega da Odebrecht, que na época da Lava Jato saiu, e foi trabalhar numa outra empresa lá da República Dominicana, que era onde ele estava trabalhando pela Odebrecht. Ele mudou de empresa e um dia me ligou e me contratou para esse serviço. Então, é assim. Porque esse trabalho de consultor não é um trabalho de propaganda na internet, propaganda na sinaleira. Não funciona. Esse é um trabalho que, como envolve confiança, é de boca a boca. O trabalho do consultor se expande assim. É através de um colega que indica, uma empresa que recomenda, entendeu? E aí, esse trabalho de consultor, em 2014, um colega engenheiro assumiu a diretoria de uma agência da ONU. É uma agência que se chama UNOPS. É United Nations Office for Projects and Services. É como se fosse a Secretaria de Obras da ONU. Então, o propósito dessa agência é ajudar
Unicef, Unesco, OMS, FAO, aquelas agências todas, no que diz respeito à engenharia. Então, vou dar um exemplo. A Unicef recebe um dinheiro para fazer uma maternidade no Haiti. Estou criando aqui. Você viu o que eu ia falar do Haiti. Quem é que vai lá no Haiti fazer o projeto dessa maternidade? É a Unicef? Não. É essa co-irmã, chamada UNOPS. Então, a Unicef chama a UNOPS e diz, olha, eu preciso que você me ajude a contratar e a orçar e a acompanhar e a fiscalizar a concepção do projeto e a contratação das obras lá dessa maternidade. Um exemplo. E esse organismo, essa agência da ONU, chamada UNOPS, cresceu tanto que ela não atende somente as outras empresas do sistema ONU. Ela atende o Banco Mundial, ela atende governos, ela atende outros organismos assim. E em 2014, esse meu colega foi assumir lá uma diretoria, a sede fica na Dinamarca, mas o trabalho é pelo mundo todo. E aí ele disse, olha, tem uma vaga aqui, não é para funcionário, é para consultor. Você passa por um processo seletivo para você ter o vínculo de consultor. Você só recebe se for requisitado para fazer um serviço. Se não for requisitado, não tem pagamento. Ok? Você fica numa prateleira. Essa foi como ele me explicou. Você quer ficar aqui na prateleira? Eu digo, quero. E de lá para cá, de 14 para cá, praticamente todos os anos, eu fui para algum lugar fazer algum serviço. Então, exemplo, em 2016, eu fui para a Zâmbia. A Zâmbia tinha recebido um dinheiro do governo americano para fazer saneamento dos arredores da capital. A capital se chama Lusaka, tem um centro bonitinho, mas os arredores da cidade é um miserê total. Mulheres andando 3 quilômetros para pegar um botijão de água e voltar. Ela dando a mão ao menino, o outro menino aqui naquele pano, envolvido, o marido na agricultura, ou trabalhando na construção civil, sei lá o quê, ou desempregado, e a mulher nesse negócio. Um país bastante pobre e recebeu esse dinheiro. Só que esse país nunca gerenciou um projeto tão grande. Então, esse organismo da ONU foi lá ajudar a organizar a gestão desse empreendimento, entendeu? E aí eu fui numa missão, estou só batendo nisso aqui, eu fui numa missão com outros colegas de outros países, fomos 2 ou 3 vezes, e aí a gente vai fazendo implantação, monitoramento, vai fazendo isso aí. Aí eu já fui também para o Benin, já fui para Costa do Marfim, que foi o último que eu fui, e fui para o Paquistão, fui para o Panamá, deve ter tido algum país aí que eu me esqueci agora, e fui para o Paquistão, que foi assim, como engenheiro, a maior experiência que eu tive. Porque eu pensei assim, me ligam da Dinamarca, Aldo, você pode olhar um projeto nosso no Paquistão? Eu digo, você foi ligar para um cara do Brasil para atravessar o mundo e ir no Paquistão? E eles disseram, não tem um engenheiro lá no Paquistão? Vocês têm gente do mundo todo aí, não tem um cara lá da região, ali mais próximo? Ele disse, eu estou com um problema, que é o seguinte, no norte do Paquistão, com dinheiro da ONU, foi construída há uns 10 anos umas pontes, ponte pêncil, é aquela ponte que tem vai ser naquela de desenho animado que normalmente cai e o cara fica pendurado, é aquele tipo de ponte. Como tem em São Paulo, no litoral de São Paulo, ali na região de Santos, tem a ponte pêncil lá. Tem ponte pêncil, você já conheceu, eles lá fizeram, mas não eram pontes para carro, essas pontes lá são pontes mais singelas, passa pessoa, isso, rebanho de caprino e ovino e moto, mas não passa carro, até porque não tem largura para isso. E aí ele disse o seguinte, o camarada lá da Dinamarca, você precisa ir, porque essas pontes estão em estados variados de deterioração, por falta de manutenção, ou até por ataques. Aí eu já comecei a ficar meio assim, ataques. Ele disse, gente que dá pedrada, gente que até alguém que tentou passar com um carro e abalroou um pilar, alguma coisa assim.
E eu digo, pô, mas precisa de um cara aqui do Brasil. Eu não sou expert em ponte pênsil. Ele disse, vá lá, porque o Ministério disse o seguinte, não foram estrangeiros que construíram isso, agora você tem que mandar seus estrangeiros para remediarem essas pontes. Bom, o fato é, eu fui. Aí cheguei lá, a capital do Paquistão se chama Islamabad. Eu cheguei, um carro me pegou no aeroporto e me levou, eu achando que ia para um hotel, mas ele me levou para uma pousada. E eu disse, porra, por que aqui numa pousada? Eu normalmente fico num hotel. Aí eles disseram, não, porque o pessoal do sistema da ONU não fica em hotel. Porque hotel é mais visado para atentado. Porque a lógica é o seguinte, o cara que faz um atentado não quer matar um, ele quer matar 300, você concorda? Isso. Então ele não vem para uma pousada que tem 6 quartos, ele vai para o Hilton, para o Sheraton, para o, sei lá, para detonar e o cara virar a manchete mundial. Aí, pô, já comecei a ficar meio assim. E aí eu disse assim, essas pontes estão aqui no Vale do Swat. Aí ele me abriu um mapa, o engenheiro lá, o responsável local lá da UNOPS no Paquistão. Era uma moça, mas ela me passou para um engenheiro lá. E ele me mostrou no mapa, ele disse, elas estão aqui no norte do Paquistão, quase na fronteira com o Afeganistão. Você já ouviu falar de Malala? Malala Sim, é aquela menina que ganhou o prêmio Nobel. Ele disse, tiro na cabeça. Exato. É a terra dela. Sobreviveu. Eu digo, é onde está o Talibã? Exatamente. Ali é o coração do Talibã. E eu fiz uma pergunta, mas o Talibã não foi derrotado? Ele disse, o Talibã está dormindo. Está hibernando. Está hibernando, exatamente. Está hibernando. Eu acho que foi até a expressão que ele deu. Hibernando. O Talibã está lá quietinho. E aí ele olhou e disse, mas com essa roupa ocidental não dá para a gente ir para aquela região. Tanto é que o Talibã retomou o poder. Agora, foi, exato. Os americanos saíram do país. Saíram, largaram na correria, coisa lá nas bases. E o Talibã retomou o controle do país. E aí eu fui lá, isso foi 2019, 18 ou 19. Aí o cara pegou e me levou lá no alfaiate. E ele me disse assim, ele virou para o alfaiate e disse, eu quero uma roupa do povo tal, que é essa etnia dessa região. Aí o cara foi lá dentro, pegou um negócio, deu uns ajustes numa máquina de costura, me vestiu como um local, me botou lá uma alpercata para eu calçar. Aí você passou, e o negócio era o chapéu. O cara não tinha o chapéu da região. Aí tivemos que ir numa espécie de... Você deixou a barba crescer? Pois é. Tinha, né? Como minha barba é rala, eu não tinha muita barba, mas ele até disse, não tem como... os homens têm que usar, né? Todo mundo tem barba. Exatamente. E aí fomos num lugar lá na cidade para ele comprar um chapéu. Um chapéuzinho. Aí ele disse, esse é o chapéu local. E aí me disse assim, se lhe perguntarem de onde você é, não responda que é americano, não responda que é canadense, não responda que é inglês. Você diz, por via das dúvidas, que você é italiano. Porque brasileiro ninguém vai saber o que é. Então diga que é italiano, porque italiano é simpático em qualquer lugar. Aí eu digo, tá bom, então você... Meu nome já é italiano, né? Aldo, pronto, Aldo italiano. E aí fomos para lá. Pô, eu fui tirar uma foto de uma mulher de burca. Porra, o engenheiro disse, rapaz, você é louco, não pode ficar tirando foto e tal. E aí fomos para essa região, uma região linda, linda. Se você tirar uma foto, você diz, é Alpes Suíços, lindo. Mas é uma região pobre, é uma região pastoril. As mulheres todas com burca, eu só conseguia ver crianças até, sei lá, 12 anos, 13 anos. Curiosamente, é uma região em que todos têm olhos verdes, cabelos lisos, e eles ficavam me olhando, né? Mas, como eu estava vestido, eles deviam dizer, não, deve ser um cara assim, com a tez um pouco mais clarinha. E o cara dizia, não fique conversando com locais, porque alguém depois pode achar que é algum tipo de... Mas com um carro blindado, com um caminhão do exército na frente, bom, os caras ficavam olhando e devem desconfiar que era alguma coisa. E aí fomos atrás dessas pontes lá, olhar. As placas de inauguração das pontes, todas eram crivadas de tiro.
Eu digo, putz. E um dia, quando nós fomos sair, nós íamos 4 pessoas num carro, né? No carro da ONU e um carro da polícia. Eu não me lembro se é do exército ou da polícia, que ia na frente. Aí eu vi eles lá um pouco nervosos e o carro da... Eu vi, aí perguntei a esse engenheiro que falava inglês. O que aconteceu? Ele disse, é porque pegaram a conversa que pode ser de terrorista na área. Eu disse, valei-me Deus, e agora? Eles vão ficar aqui no hotel, a gente fica jogando baralho, tomando chá, eu lá me tremendo. Mas ele disse, rapaz, calma, ninguém quer pegar uma pessoa. Se for um ato terrorista, vai ser na capital, numa mesquita, no dia de sexta-feira, que é o dia em que todo mundo vai para a mesquita. O cara não quer matar um, ele vai gastar pólvora com isso? Aí me acalmou. Você, antes de ir para lá, você fez seguro de vida? Fiz. Inclusive, a ONU até me deu. É condição sine qua. Agora, Aldo, o que é que você sentiu assim de diferença na relação para esses países, especialmente Egito, Paquistão, como você falou, relativo à engenharia mesmo lá, da forma de construção, aos costumes que eles têm lá, parte técnica mesmo? Olha, veja só, o Egito é um país de muitos bons engenheiros. A faculdade é muito boa, tem autores, tem muitos livros. Eu perguntei quais eram os livros que eles usavam. É tudo de autor egípcio. Muitos doutores, muitos mestres. Agora, é um país em que tudo está deteriorado. Você anda na rua, você pode estar na melhor avenida do Cairo, a fachada dos prédios é toda descascada, porque tem muita areia que vem do deserto. Aquilo é muito abrasivo. E aí o cara diz, para que eu vou me preocupar com refazer a fachada? Então os prédios são todos acinzentados, são muito frios. No Paquistão, lá não tem o deserto, mas também eu vi bons engenheiros. Aliás, Índia, Paquistão, eles são muito inteligentes por natureza. Agora, segurança do trabalho, zero. Tem cara descalço na obra. Cara descalço. Capacete é se você quiser. Luva é se você quiser. Então, isso para mim foi um choque. Outra coisa, a construção, as obras são muito sujas. O cara pega, joga um entulho na rua, joga um entulho sem nenhum tipo de controle. Então, assim, são bons engenheiros, mas que constroem de uma forma que eu diria que é a forma brasileira de construir nos anos 60. Mais informal, sem tanta segurança, com muito desperdício, entendeu? Mas lá existe legislação para a utilização de EPIs? Existe, mas não tem cobrança, não fiscaliza nada. Nada. E acidente de trabalho é muito comum? É muito comum. É muito comum. É muito comum. Eu fui lá no Paquistão olhar uma obra de estrada. Rapaz, não tem... É zero. Tanto o operador da máquina, como o cara que está fazendo concreto, como o topógrafo. Mas o cara tem um macacão. Normalmente é a roupa mesmo do cidadão. Pouca luva, na mão. Então são condições assim mais precárias de segurança do trabalho. Agora, assim, as boas práticas de construção, eles usam. Então você vê prédios com projetos estruturais que são arrojados. Normalmente são arquitetos ingleses, franceses, alguma coisa, mas o cálculo estrutural, a construtora é local, entendeu? Em geral, é isso aí. E, curiosamente, na África também tem muita construção bem feita. Agora, da mesma... bem feita, assim, tem muita construção de projeto arrojado, de projeto desafiador, mas as obras tem muito pouco segurança do trabalho e qualidade. Esse é um conceito mais ocidental do que de África e de Oriente. Você falou no começo que você trabalhou um certo tempo em sua vida na Odebrecht. Você não chegou aí para
para África, para Angola? Não, para Angola não fui, não. 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 Odebrecht ainda está lá, até hoje ainda está. Ainda está. Aquele processo de reconstrução do país. Eles estão com obras isso já vai para mais de 30 anos, não está? A Odebrecht não está lá? A Odebrecht chegou lá, eu acho que foi no final dos anos 80. 80, isso. 35 anos. Por aí. Foi depois lá do processo, né, de independência do país em relação a Portugal. Exato. Foi nessa época, eu acho, né? Eu acho que eles ficaram independentes em 75, mas teve um processo em que eles não conseguiam prescindir do português. Porque esses países, isso eu vejo muito nos países africanos, é o seguinte, eles ficam independentes da França e da Inglaterra, mas não conseguem viver sem a França e sem a Inglaterra, entendeu? Então, todos os engenheiros vão estudar, a maior parte, na França ou na Inglaterra. Tem muitos países que foram colonizados pela França, dominados efetivamente, que até hoje a moeda desse país é cunhada na França. Não sei se você sabia disso. Eu não sabia, não. E muitos desses países ainda repassam uma quantia grande anualmente. É o caso da Guiana, repassa para a França, né? Ainda tem essa vinculação muito grande, né? Que eles não abrem mão. Então é uma independência, não vou dizer relativa, né? Mas não é total, né? Não é absoluta. Total, não. Se você pega um país, até um dos mais desenvolvidos aí dessas ex-colônias, que é a Costa do Marfim, sim, você passa as cadeias de hotel, a maior parte são francesas, os hotéis são franceses. São. Você vai as construtoras, você vê, são construtoras originárias da França. Você vai nos restaurantes, são restaurantes em que o chefe é um francês ou o chefe estudou na França. Os engenheiros, os que fazem pós-graduação, na França. Então, corta o cordão umbilical, mas não corta totalmente, não. Deve ficar ali um vínculo pequeno. E falando nisso, nós temos exemplos aí, os mais diversos, desses países que quebraram esse vínculo com a metrópole, nas ex-colônias, que pararam no tempo, né? São países que não desenvolveram. Eu não me atrevo a dizer um ou outro aí que tenha conseguido, digamos, uma condição muito melhor do que era anterior. Não estou defendendo, longe disso, a questão da colonização, mas esses países não foram adiante, né? Não foram. A maior parte... Eu não consigo me lembrar de Depende demais da antiga metrópole. E é comum você ver nesses países uma certa lamúria. Se nós continuássemos colônia, como, aí eles citam algum lugar, talvez não tivesse sido ruim. Mas a questão da independência é como se fosse um grito de soberania, desse tipo de coisa, porque assim, um país ficou independente, o outro ficou, aí todo mundo tinha que ficar. Mas e o dia seguinte? Né? Eles terminam ficando na mão de grupos, ou é o exército que toma conta, aí é um golpe militar, aí vem outro golpe militar, que tira, bota um civil, o civil não demora, entra outra junta militar, aí o país sofre um embargo, tira aquela junta militar, bota um fantoche civil, depois o cara é deposto. Essa história acontece numa dezena de países. São os grupos que lutavam pela libertação dos países que, quando de fato isso aconteceu, eles que tomam o lugar do opressor anteriormente. Exato. Eles passam a ser hegemônicos e você vê que em muitos países aconteceu isso. Então, na verdade, a população não se libertou coisa nenhuma. Ela passou a ser submissa a um novo chefe, né, nacional. E esses grupos atuaram, essas frentes de libertação desse país, sobretudo da África, demonstraram isso. O governo de Angola, o governo de Angola lá que teve o presidente lá, aquele é o nome dele, Agostinho, né? Uhum. Quanto tempo ele ficou à frente do país? 3 ou 4 décadas. Parece que agora que saiu, né? Teve um substituto dele e tudo. E a filha dele é a mulher mais rica da África. Exato. Quer dizer, isso tudo não é por acaso, né? Tem muita história aí para se contar, né? Mas voltando ao nosso papo, Aldo,
Como é que você atua na América Latina hoje, sua empresa de consultoria? Eu tenho há um pouco mais de 10 anos uma empresa de consultoria em que eu presto serviços parecidos com aqueles que eu desempenhava nas construtoras onde eu trabalhava. Essa AACE que a ACE organismo é uma associação da qual você faz parte. Você é diretor. Eu fui o fundador dessa associação aqui no Brasil. Eu vou lhe dizer como é que eu cheguei nisso aí. Quando eu montei a minha consultoria, eu contratei um coach de carreira. E esse coach de carreira criou uma imagem que eu gostei muito. Ele disse o seguinte: você era um canário que todo dia 30 o seu dono abria a portinhola da gaiola e botava o alpiste fresquinho, gostosinho lá, fechava. Agora, como consultor, você é esse canário solto pelo mundo. Você sabe trazer o alpiste, você sabe caçar o alpiste. Eu fiquei meio aterrado assim com o que ele disse, mas ele dizendo, você precisa saber captar clientes, porque você trabalhando em construtora, o cliente não é você que traz, você é um executor da obra, né? Tem todos os outros setores, etc. E como é que você vai fazer essa captação de clientes? Eu fiquei, poxa, é verdade. Então, ele me deu uma folha em branco e ele disse assim, você vai ter que ir atrás dos seus ex-colegas, dos seus ex-contratantes e dos seus ex-colegas de escola. Porque esses, por natureza, vão ser aqueles que mais facilmente vão contratar você, porque já conhecem você. É diferente de um desconhecido. E aí, esse trabalho me mostrou que realmente consultoria é confiança, é fruto de relações que você vai criando ao longo da sua carreira. Esse trabalho, então, eu acho que o meu primeiro cliente foi a construtora Andrade Gutierrez na construção do estádio Arena da Amazônia, em Manaus, para fazer a Copa do Mundo. E eles precisavam fazer lá, rever o cronograma, olhar alguns serviços adicionais, como é que iriam cobrar por aquilo. As coisas que eu fazia, né, que estavam nos meus livros também, orçamento, planejamento, eu comecei a fazer e eu fui fidelizando clientes. E esses clientes me recomendavam a outros. Eu fiz também um trabalho para Furnas Centrais Elétricas, que era meu fiscal, a Odebrecht fazia a obra para Furnas, mas o meu cliente lá, Furnas, gostava de mim. E aí um dia o cara me lembrou, esse rapaz aqui, eu acho que ele sabe fazer esse tipo de coisa, e me contratou e eu fui então me desenvolvendo como consultor. Essa associação, sim, voltando, no trabalho de consultoria, o consultor é como se fosse um médico. Vem para o consultor quem tem alguma dor. Se o cara não tem dor, ele não vai se lembrar do consultor. O consultor é um médico de uma empresa. Não é isso? Aí o cara diz, minha obra está com problema. Ou é de custo, ou é de prazo. Eu queria que você desse uma olhada, desse aqui uma recomendação, fizesse um plano de mitigação desse problema, etc. Nisso, eu percebi que tudo o que eu recomendasse teria mais peso se estivesse lastreado por alguma boa prática internacional. Então, na minha cabeça era assim, se eu vou mandar o cara fazer isso, tem um peso. Se eu disser, faça isso, porque isso que eu estou dizendo está em aderência com uma norma do governo americano que diz tá. Ou com uma boa prática da ABNT, ou com uma recomendação de uma associação, etc. Então, eu fui atrás de procurar me vincular, de me filiar a associações ligadas a gerenciamento de projeto, ligadas à gestão da construção. E eu me filiei a algumas dessas. Umas eu gostava muito, outras eu gostava pouco, umas eu saí, outras eu continuo. E essa chamada AACE é uma associação que tem mais de 60 anos, fundada nos Estados Unidos, e ela cria conteúdo voltado para essa parte de custo,
custo, assim, orçamento, acompanhamento de custos, e é a parte de planejamento, cronograma, recuperação de atrasos, esse tipo de coisa. Quando eu conheci essa associação, eu me encantei com o acervo dela. E liguei para a matriz, lá nos Estados Unidos, e procurei saber quantos brasileiros, dos 8 mil membros dessa associação, quantos membros eram brasileiros. Quantos brasileiros eram membros. E a moça me respondeu, 20. Eram assim, uns 10 da Petrobras e os outros 10 espalhados por outras empresas. E eu me filiei, e dali a um tempo eu disse, eu vou ser o precursor da criação de uma seção dessa associação no Brasil. Liguei para a matriz, vocês têm interesse em criar uma seção no Brasil? Pô, temos sim, o Brasil é um país interessante aqui para os nossos planos e tal. E aí eu entrei em contato com esses 20 que já eram membros, consegui falar com uns 10 ou 15, nos juntamos e criamos essa associação. E essa associação só faz crescer, é uma associação que tem muito conhecimento, tem muita gente assim de senioridade, de relativa senioridade de empresas de construção, e o fato de alguém estar no âmbito de uma associação dá, assim, primeiro, contato. E muita força. E segundo, força. Para você ter uma ideia, ontem nós tivemos uma reunião dos membros dessa associação para ver o que nós podemos ajudar, como nós podemos ajudar o Rio Grande do Sul. Exatamente. Exatamente. Que ótimo. Pois é. Desse acervo que a gente tem, dessas boas práticas, o que é que nós temos aqui de recuperação de desastre? Porque é isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, na literatura, o que começa hoje ou anteontem, é o chamado recuperação de desastre. Ok? Esse é o nome. Pô, vamos dar uma olhada aqui no acervo, no não sei o quê. Tem coisa lá. Aí você vai e você encontra uma boa prática de alguém que fez isso no terremoto do Haiti, o outro no tsunami da Indonésia, o outro no Japão também. No Japão, ou no terremoto não sei aonde, dessas catástrofes todas, ou da guerra da Ucrânia, tudo você termina encontrando. Como é que faz? Então aí você passa, indo agora numa parte um pouco mais técnica, essa questão do desastre, como agora do Rio Grande do Sul, vamos trazer isso agora para a nossa problemática aqui mais imediata, que é essa cheia lá dos rios no Rio Grande do Sul. Você tem 3 etapas. O primeiro é como lidar com a emergência. O primeiro é lidar com a emergência. O que é isso? É o que está sendo feito agora. Tira o povo, bota dentro de abrigo, pega os pontos altos da cidade, tem uma escola, tem uma repartição pública, tem uma fábrica que tem uma área grande que possa ser um abrigo, né? Um abrigo emergencial. Vamos priorizar a doação. Doação de quê? Colchão, água, roupa. No primeiro momento não é nem dinheiro. É bem imediato. É colchão, cobertor, garrafa de água. Agora, esse tipo de coisa. A propósito, você está falando aí, eu fiquei sabendo que em 2015, quando o Dilma era presidente, houve um plano, um projeto de contingência para o estado do Rio Grande do Sul, com a dotação bilionária. Não sei se você tem conhecimento. Sim. Que foi colocado na gaveta. Simplesmente foi esquecido, colocado Porque na gaveta. Porque o que acontece é o seguinte. E então isso aí claro que agora não adianta chorar sobre o leite derramado, mas eu acho que isso também tem que ser frisado, tem que ser dito, porque o Brasil ele não pode ficar à margem, né, desses trabalhos de planejamento, seja que governo for, porque para que serve o Estado? O Estado serve para muita coisa, em tese. Então, são nessas horas que acontecem esses grandes desastres, como é o caso do Rio Grande do Sul,
que a gente pode até se questionar para que existe o Estado. Qual é o tamanho do Estado? O tamanho do Estado brasileiro é diminuto, é irrisório. Apesar de você ter, nesse governo, 40 ministérios, você ter órgãos federais espalhados pelo Brasil todo, tem no Rio Grande do Sul, no caso específico, evidentemente tem toda uma gama lá de órgãos federais que, enfim, o fato concreto é o seguinte, como você estava falando aí, quem arregaçou as mangas para salvar vidas foi a população. Tanto mas do no Rio Grande do Sul já como de outros estados também, né? Exato. Então, realmente essa coisa aí... Mas prossiga, você estava falando. O que acontece é o seguinte, veja só, os projetos de engenharia, vamos pegar projeto que tem a ver com água. Os projetos de engenharia utilizam um termo chamado cheia decamilenar. O que é isso? É uma cheia que tem a probabilidade de ocorrer só a cada 10 mil anos. Então, quando você vai construir uma barragem, quando você vai fazer Vamos pegar o caso de uma barragem, que teve até uma que foi galgada lá. Quando você vai fazer um projeto desse, o engenheiro calcula para essa chance mínima. Qual é a chuva que vai ocorrer, que tem a probabilidade de ocorrer a cada 10 mil anos? É essa chuva. Então, tudo é dimensionado para aquilo. Se você está num dia ensolarado e você diz, porra, o cara vai fazer uma galeria gigantesca, nunca vai encher de água essa galeria, ou esse tubo é muito grande, aquilo assusta. Mas é porque a boa prática da engenharia manda calcular assim, para uma cheia que ocorre uma vez, em tese, a cada 10 mil anos. Só que o que acontece é o quê? Essa cheia veio. Não precisou passar 10 mil anos. Passaram-se poucos anos, a cheia veio. E aí, esse projeto, a magnitude, olha lá e diz, pô, isso aqui custa 200 milhões, isso aqui custa 50 milhões. Aquilo assusta o gestor público. Aí o cara começa a deixar para lá e vai fazendo coisas que são paliativas, que são mais baratas, mas que não debelam o mal maior. Agora nós estávamos discutindo e vendo uns estudos, a Lagoa dos Patos está estrangulada. O negócio não foi pior agora no Rio Grande do Sul, porque o vento ajudou. O vento ajudou, porque o nível da água tá até mais alto. E aí, então, você agora, aí é o que eu estou dizendo aqui. Primeiro é a emergência, o que fazer ali na hora da catástrofe. O segundo processo, que vai começar tão logo a água baixa, porque diz que a água ainda vai voltar a subir. Voltou a chover, né? Está chovendo de novo. Aí tem o que se chama de estabilização. Sim. O que é isso? É o que a gente precisa fazer. As águas baixarem. Para botar as crianças de volta nas escolas. É para voltar com coleta de lixo, voltar com distribuição de serviços públicos. Tem muita coisa desligada lá. Até para não dar choque, porque está tudo alagado. E a terceira fase é a que se chama de retomada. Aí a reconstrução. Inclusive, nesse processo, o que se recomenda é que algumas cidades menores dessas sejam deixadas para trás e reconstruídas em outros lugares. Ou seja, agora é a hora que o engenheiro precisa ter mais voz do que nunca. Porque quem ajuda agora a resolver o problema é o engenheiro. Mas, Aldo, como é possível dimensionar um trabalho de retomada, de reconstrução dessas cidades, quando você verifica que acima de 80% dos municípios foram alagados, né? Foram afetados pelas enchentes. Você falou, você estava falando de 10 mil anos aí, mas em 1941, dizem que as enchentes em Porto Alegre foram piores do que essa agora. Né? As águas subiram mais. Então, poxa, 1941 são o quê? 80 anos, né? Quer dizer, não se aprendeu mesmo, né? Exato. Então, e outra coisa, esse primeiro momento que você falou das águas baixarem e tal, ainda tem a questão da tudo aquilo que diz respeito à saúde das pessoas. Porque boa parte dessa população tá com problema de saúde, né? Porque você tem muita gente andando dentro d'água, contraindo uma série de... Tem animal morto boiando nisso aí. E outra coisa, e para piorar, tem
Clínica e hospital que está alagado. Os animais, né, os semoventes, no caso, rebanhos, etc., tudo lá apodrecendo. Tudo isso aí é contaminação pura, não é? Então, eu acho que a dimensão dessa tragédia é algo assim inimaginável. É inimaginável, ainda mais se você pegar que o Rio Grande do Sul é um celeiro, né? O arroz do Brasil vem do Rio Grande do Sul. Agora, entrando lá um pouco lá do que a gente ouve falar, as notícias que chegam e tal, o que o governador do Rio Grande do Sul falou a semana passada, quando o Lula esteve lá, ele falou do Plano Marshall e foi levado na base da... isso foi entendido como uma coisa assim quixotesca, uma coisa assim que foi motivo de chacota por muita gente e tal. Eu não vejo dessa forma, não, porque muito comentarista aí falou que o governador, ao falar dessa forma, ele tinha se esquecido que os Estados Unidos, no Plano Marshall, pós-Segunda Guerra Mundial, eles focaram também num inimigo que ainda existia, né? Por isso que houve essa ajuda aos países da Europa afetados pela guerra, mas eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que o governador falou tem muita pertinência, porque o Rio Grande do Sul é um estado importantíssimo para o Brasil, mesmo que fosse qualquer outro estado, né? Mas, como você falou, é um estado riquíssimo. Boa parte da produção agrícola do país vem do Rio Grande do Sul, né? Carnes também, bovino, né? Então, é uma coisa assim que quando eu vejo, por exemplo, o governo falar que vai repassar 50 bilhões, quando o governador fala em 19 bilhões, eu acho que isso aí é tudo muito prematuro. Eu acho que não é o momento de falar de quanto, porque não se sabe ainda, como você falou, o mal ainda não acabou. Essa contabilidade que vai ser feita num futuro que ninguém sabe quando será, daqui a um mês, algumas semanas e tal, não chegou a hora. A hora agora é de salvar as pessoas, né? Então, eu acho que é por aí. Agora é esperar a água baixar, limpar a cidade, aí depois você entra em reconstruir e esperar as coisas voltarem ao normal. Essa remoção que você falou de outras áreas, a própria geografia também do Rio Grande do Sul não ajuda muito isso, não, né? Não ajuda. Áreas elevadas ainda tem o problema também do desmoronamento, né? Exato. Que não tem muita sustentação. E outra coisa, ao longo das décadas, as matas ciliares foram desmatadas. Né? Ou seja, aquilo que é uma barreira natural foi sendo removido. É o que se E outra fala coisa, agora. Você pega nas cidades, rapaz, você vai aqui numa favela, numa comunidade, você vê que é impermeável. Não tem onde a água escoar. Então toda a água termina fluindo para poucos locais de coleta. Isso para a cidade é ruim. Quando você tem áreas verdes, pavimento intertravado, quando você tem parques, é mais fácil da água escoar, entende? Mas a gente está vendo nas cidades um processo de impermeabilização da superfície. Até dos canais. Quando os taludes dos canais, eles impermeabilizam, cimentam os taludes. Exato. Então, como é que a água vai... Como é que você vai fazer a drenagem dessas águas? Como é que... Não tem como, né? Então, é um problema do nosso tempo. É um problema enorme esse do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse comitê de crise que eles criaram lá é uma boa medida e tem que estar trabalhando com várias possibilidades aí. E agora é a hora do Brasil se dar a mão, independentemente de política, de cor, de partido, porque precisa salvar aquilo ali. E eu lhe digo, minha esposa gaúcha, ela fez ela disse uma coisa: como eu gostaria de estar em Porto Alegre agora. É a questão da solidariedade. Essa é a hora da solidariedade. E essa nossa associação, aqui a ACE, fez, vai ser publicado aí nos meios de comunicação, uma carta aberta mostrando assim, como nós podemos ajudar através de um grande número de engenheiros que pode dar opinião, pode ajudar, pode fazer um projeto, pode realizar um estudo. Porque essa é a hora também da nossa contribuição como engenheiros.
Bom, com relação, vamos voltar aqui rapidinho, tendências internacionais, tecnologia, oportunidades e desafios. Como é que a engenharia vê isso? Eu acho que tem a ver com o que eu vou falar aqui. Construção civil, por exemplo, né? A construção civil no Brasil, a forma como se constrói aqui ainda é uma coisa muito antiga, né? Lá do final do século passado, essas novas tecnologias de construção, com pré-moldados, com eliminação de desperdício, né? Qualificação de mão de obra, a própria limpeza numa obra. Isso ainda está muito longe ou você acha que isso em breve tende a mudar? Não, eu penso assim, o Brasil não está muito distante dos outros países. Onde está é na construção informal, aquela construção que é feita por indivíduos. Essa construção ainda é muito arcaica, muito improvisada e que gera muito desperdício. Agora, a construção das grandes construtoras, dos grandes projetos, das pontes, das estradas, não me parece estar muito descasado da experiência internacional, não. O que eu vejo é o seguinte, com cada vez mais globalização, engenheiros indo estudar fora, engenheiros trabalhando no exterior, empresas estrangeiras chegando no Brasil. Esse diálogo aí, essa coexistência, me parece que tende a ajudar bastante a trazer novos métodos para o Brasil e a capacitar nossos engenheiros, porque nossos engenheiros são muito bons. Olha que eu trabalho aí pelo exterior, não fica a dever aos outros, não. O que é complicado no Brasil aqui é a nossa legislação, tanto a legislação trabalhista como a legislação de licitação. Essa parte pública é muito confusa. Você falou isso aí, isso nós chamamos de gargalos. Gargalos que dificultam o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Nós temos vários. A primeira questão é a insegurança jurídica, né? Então, não cumprimento de contratos, coisas permanentemente mudando, não é? Isso aí você que estudou verdade. direito, vai para a justiça, o negócio leva 10 anos aí para ser resolvido. Contratos que são firmados de longa duração, muda o governo, aí o contrato já não é cumprido. Nós temos também a insegurança política, que é outro fator preponderante para, digamos, aprofundar esse gargalo, porque a descontinuidade administrativa da gestão governamental é outro problema, né? Quer dizer, sai um governador, um presidente, o outro um prefeito, aí você tem essa chamada descontinuidade. Exato. Rapaz, uma das coisas que eu via nos Estados Unidos, que eu mais achava diferente do Brasil, eu pegava isso anos 90, lá quando eu trabalhei, você pegava assim um catálogo de uma secretaria, um departamento, eu vou pegar aqui, o Departamento de Transporte da Califórnia. O cara já tinha a lista das licitações, dos projetos que ele ia fazer, dos próximos 5 anos. E isso você nem sabe quem é o prefeito, nem sabe quem é o governador, e o prefeito e o governador não vão mudar aquilo. Entendeu? Exatamente, porque é como se aquilo fosse um projeto de Estado e não um projeto de governo. Sim, sim. Exatamente isso que eu estou falando. Outra questão também, por exemplo, na Alemanha, o BNDES de lá, o similar, ele só financia projetos de infraestrutura. Você deve saber disso. O daqui, o nosso BNDES se envolve com campeãs aí nacionais, empresas amigas do rei, e por aí vai, né? Então, isso também eu acho que é um problema, né? Um gargalo para o país. Outra questão também, você pode falar também sobre isso, é a falta de logística de nosso país, né? Como é que você tem um país que é um celeiro do mundo e tem dificuldade de escoar a sua produção? Safra. Então, você pega aqui na Bahia, o oeste da Bahia é riquíssimo, e as ferrovias e as rodovias não são suficientes para isso. E também a própria opção pelo transporte rodoviário, em detrimento do ferroviário,
da própria de navegação, né? Então, eu acho que isso tem que ser política de governo, seja lá qual for, né? Então, nós temos um sistema modal único, né, que eu falei, que é o transporte. Então, os outros sistemas pouco se usa. A navegação de cabotagem, você acha que é uma coisa que poderia ser utilizada no Brasil? Eu acho sim. Eu acho porque a costa brasileira é muito extensa. A navegação de cabotagem é uma navegação barata, que tende a ter assim, uma rotatividade de escoamento da produção relativamente rápido. Agora, isso requer a construção de muitos portos, porque os portos brasileiros ficaram muito centralizados nesses que nós conhecemos, né? Porto de Santos, Paranaguá, Tubarão, Salvador, mas seria necessário ter uma pulverização maior. O Porto de Ilhéus, por exemplo, tem uma vocação muito grande para isso. Inclusive para o escoamento da safra, que vem lá de Barreiras e tudo, é mais fácil chegar em Ilhéus do que chegar em Salvador. Os próprios aeroportos também, né? No Brasil tem muito pouco aeroporto. Muito pouco aeroporto. Com os Estados Unidos, você sabe que qualquer estado lá, por exemplo, a Flórida é um estado que deve ter uns 50 aeroportos ali. Com toda a cidade pequenininha tem um aeroporto ali, que é utilizado frequentemente, né? Bom, sim, o Peru, né? Queria falar um pouquinho do Peru. Você conhece bem o Peru. Como é que se realiza obras de grandes dimensões, né, do Peru, num país tão atípico, com ecossistemas diversos, topografia completamente irregular? O Peru tem a própria Amazônia peruana, tem altiplano, tem vales, tem montanha. É um país que tem floresta, tem a parte litorânea, tem os Andes. Exatamente, os Andes, né? Tem deserto do Atacama. Então, como é possível lá? É um país difícil de administrar. Né? Você tem diversos ecossistemas. E quando eu estava lá, uma das nossas das obras, foi uma obra, inclusive, em que eu trabalhei, era um sistema de captação de água na cordilheira para pegar o degelo dos Andes. Esse degelo naturalmente enchia algumas depressões. Então ficava uma pocinha aqui, uma lagoinha ali, outra lagoinha ali. O nosso projeto era de interligar essas lagoas, perenizando uma lagoa maior, de tal maneira que conseguisse escoar a água em direção às cidades que ficam em altitudes mais baixas. Esse projeto era um projeto dificílimo de ser feito. Primeiro, porque as temperaturas eram muito baixas. Nós tínhamos que fazer concretagens abaixo de zero. Ou seja, a água de amassamento do concreto tinha que ser aquecida. A gente tinha uma caldeira para esquentar a brita e esquentar a água. Você contar isso aqui em Salvador, as pessoas acham uma loucura. Porra, tinha que esquentar a brita e a água para fazer o concreto. É muito difícil o trânsito, porque nos Andes são pequenos acessos, pequenos caminhos que vão serpenteando do lado de um barranco. Se vier dois carros, um na direção contrária, demora para um passar pelo outro, porque vai e passa raspando. A logística para levar materiais de construção do litoral, onde está Lima, onde estão as grandes cidades, né? Lá para cima é mais complicado. E a época em que eu trabalhei ainda tinha uma instabilidade política enorme. Tinha o movimento do terrorista, né, do Sendeiro Luminoso. Mas Tupamaro não, é Sendeiro Luminoso, né? Tupamaro foi no Uruguai. Lá era o Sendeiro Luminoso. Na época que eu estava trabalhando lá, eles sequestraram, numa festa, a mãe do presidente Fujimori, para você ter uma ideia. Eu lembro disso. Lembra disso? Eu me recordo disso. Na embaixada do Japão fizeram um banquete. Tem outro aspecto ainda, que é a questão da altitude, do oxigênio. Você sabe que Cusco fica a 3.400 metros de altitude e a cidade mais alta do mundo, não sei se você sabe, fica no Peru, a 5.100 metros de altitude. Chama Riconada. Já ouviu? La Riconada.
fica a 5.100. E é uma cidade que vive à base do ouro, da mineração do ouro. Você sabe que o Peru é um país que tem muito ouro ainda, né? Na época lá dos Incas, o país, dizem que Cusco era uma cidade que o ouro brotava assim, na terra, né? Por isso que o Francisco Pizarro foi lá saquear o Peru no século XV, né? Enfim, é isso. Agora, queria aqui, Aldo, sei que nós já estamos há mais de 1 hora conversando, para a gente finalizar em 2 horas aqui, eu espero que você tenha um pouquinho mais de paciência. Eu queria lhe perguntar sobre a questão de saneamento básico no Brasil. Isso é uma área sua também, que você atua. Como é que você vê um país como o nosso, que não tem saneamento básico? Nem em São Paulo se universalizou o saneamento básico, a maior cidade do Brasil. Imagine o resto. Como é que você enxerga isso? Esse aí é a pedra no sapato aí de todos os gestores. Esse é o problema das grandes cidades, né? É o adensamento caótico. Quem mais sofre é o saneamento básico. E mais o esgoto do que a água. Porque para você levar sistema de água é mais barato e mais fácil do que para você levar sistema de abastecimento de esgoto. O que o novo marco do saneamento está tentando fazer agora é casar água e esgoto de tal maneira que a universalização siga de braços dados para água e esgoto. Mas é um trabalho dificílimo, porque não é barato, é um trabalho de formiguinha que você tem que sair fazendo por dentro dos bairros, por dentro das ocupações, por dentro das comunidades, e que é um serviço em que a cidade cresce mais rápido do que os serviços públicos. Então, o déficit de saneamento sempre vai existir, a não ser que a cidade vá crescendo com sistemas planejados, com bairros bem pensados. Mas o que a gente vê, principalmente numa cidade como Salvador, é a figura das invasões, né? É feita a invasão e aí vem o gato da energia elétrica, não tem água, é um buraco, o esgoto, aí depois a empresa consegue levar a água, mas não consegue levar o esgoto chega depois. Eu vejo com grande preocupação. Aliás, saneamento é um dos desafios do milênio para a ONU, um dos principais. É esse aí, a questão da universalização do saneamento. No Brasil, as grandes cidades estão tomadas também pelo crime organizado, né? Várias facções aí. Então, para você poder entrar num bairro desses, vamos falar de Salvador, que nós estamos aqui, um bairro popular, é uma imensa dificuldade. Você tem que pedir a bênção lá para o dono da boca. Tem que pagar a mesada. Tem que dar a contrapartida para eles. Tem que contratar a gente deles. Então, quer dizer, como é que isso aí pode ser, digamos assim, deslindado pelo governante, pelo prefeito que está na cidade? Como é que ele pode fazer isso? Olha, eu vejo o seguinte, até o preço das obras tem que levar em consideração isso aí. Essa dificuldade da logística e das condições de contorno ali onde os serviços de saneamento são feitos. Esse é um trabalho que tem que estar casado com segurança pública, tem que estar casado com educação. Saneamento não pode estar trabalhando sozinho. Meu pai foi muitos anos da Embasa, que é a empresa de saneamento aqui, e sempre me disse isso. A Embasa não pode chegar sozinha num determinado lugar. A Embasa tem que estar junto com a educação e tem que estar junto com a segurança pública. E também existe a questão da cultura. No Rio Grande do Sul tem muita galeria que está obstruída. Você vai olhar, tem o que lá dentro? Boneca, sofá, pneu, garrafa PET. Isso começa a estrangular o sistema de drenagem. Não é que a cheia do Rio Grande do Sul tenha causado aquilo tudo porque está estrangulado, mas o estrangulamento, a obstrução das redes é um fato cultural que termina também levando a isso aí. Então, é necessário ter o lado cultural. Em segundo lugar, os projetos precisam ser pensados mais como Estado do que como governo.
Não, eu não vou para aquela região ali porque aquela é controlada pelo outro partido ou pelo outro candidato. Isso na esfera municipal a gente vê com mais frequência do que na estadual e menos do que na federal. Mas ainda existe isso. Então a gente precisa pensar saneamento como um projeto de Estado e não meramente como de governo. E o marco do saneamento, que foi promulgado há pouco tempo aí, está tentando isso, fazer essas ações mais integradas, ter uma captação de recurso mais fácil e atrair uma figura importante que são os fundos de investimento. Então, o que eu acho que vai agilizar a universalização do saneamento é a privatização, ou pelo menos um incentivo para PPPs ligadas a saneamento. Tanto na parte de água e esgoto, como de tratamento de resíduos e como de aterros sanitários também. Você atuou também na área de transporte, não foi, Aldo? Eu até escrevi um texto outro dia, coloquei até no meu blog, chama-se Periferia Roubada. Você, quando sai aqui do miolo da cidade, do litoral de Salvador, e vai para bairros ao longo da BR ou subúrbio ferroviário, você vê a miséria da cidade, de uma forma absoluta. Então, é muito comum você entrar para um bairro desse, você vê aquelas ruas estreitas, tá? Que mal dá para passar um carro, o povo andando no meio da rua, cachorro, as pessoas lá parece que não tem atividade nenhuma, não trabalham, ficam perambulando pelas ruas, as construções com seus puxadinhos para cima, para os lados, para trás, para frente. Então, você não vê, assim, nada interessante, as casas, assim, muito sem reboco, com bloco aparente, enfim. Eu fico triste, porque quando eu vim morar em Salvador, a cidade tinha 1.200.000 habitantes. Hoje a cidade tem 3. E a cidade não aumentou de tamanho. A população aqui ficou se amontoando. Exatamente. Para onde a gente vai nessas grandes cidades? Qual a solução para isso? Pois é. A amiga, embora das grandes cidades, é um retorno para outras áreas, para as áreas rurais, para o campo. Como é que você vê? Não, eu vejo o seguinte, como é que a gente vai disciplinar isso? Pois é. Essa é uma pergunta do milhão. Você vê, a cidade está cada vez mais impermeável, não tem por onde a água descer. O aumento da mancha urbana. Quem perde é a área vegetal. Salvador, se você olhar de cima, você tem o Parque de Pituaçu, o Parque da Cidade, o Parque de São Bartolomeu e um monte de área que é tomada por um casebre do lado do outro, com construções informais, sem serviços públicos decentes. E eu não vejo assim a curto prazo como rever isso aí. Condições promíscuas de moradia. As pessoas se amontoando. Coisas até difíceis de entender como cidadão, né? A gente que pertence a uma outra classe social, agora falando como sociólogo um pouquinho, a gente fica um pouco à margem disso, né? Tem horas que eu fico pensando, mas a gente vive nessa cidade, todo mundo interage de uma forma ou de outra, né? Então a gente não está fora disso, a gente está aqui dentro. E a gente se sente muito impotente para isso, né? Até para conversar sobre o assunto, é algo assim que causa um certo desânimo, né? Bom, Aldo, a última pergunta que eu queria te fazer agora, você já está um pouquinho cansado. Antes de começarmos, eu tinha falado do Estado. Eu queria saber qual a sua opinião. É um assunto aí que tem um lado, tem o outro, né? Mas eu acho que não tem um lado e outro, só tem vários lados. Qual o tamanho do Estado ideal para um país? É um Estado grande, um Estado pequeno, mediano? Eu sei que existem 1000 realidades mundo afora, então não dá para você cravar aqui, tem que ser assim ou tem que ser assado. Mas como é que você vê essa discussão
que toda hora surge aí. Essa é uma boa pergunta. Que a esquerda quer um Estado grande, a direita quer um Estado pequenininho. Eu sempre fui partidário de um Estado mínimo, de um Estado com menor intervenção pública e maior autonomia da iniciativa privada. Me parece que esse, como regulador das relações humanas, flui mais rápido. Agora, quando você vê aí o Rio Grande do Sul, isso que aconteceu, aí também é difícil de não tentar pensar no Estado paternalista, né? No Estado keynesiano, em que você só o investimento público é que vai recuperar o Rio Grande do Sul. É muito difícil chegar num ponto ótimo disso aí. Agora o keynesianismo, ele funcionou muito bem nos Estados Unidos, que era um país, já naquela época, um país que se destacava muito. Nós somos um país subdesenvolvido. Então, eu acho que a leitura que eu faço, que o Estado grande que nós temos é completamente incompetente, inoperante. Está demonstrado aí que ele simplesmente faliu o Estado. O que adianta você ter um Estado grande se esse Estado ficou atordoado perante essa tragédia que aconteceu? O governo ficou sem saber o que fazer, ou, pelo amor de Deus, botou a mão na cabeça. A própria ministra aí do Planejamento dando a declaração completamente infeliz, que ela disse que não ia repassar dinheiro nenhum agora, que só ia repassar na hora certa, quando os prefeitos sinalizassem do que eles precisavam para repor. Isso não se fala, né? Pois é, ela não pode se até fala pensar um negócio isso, mas desse. não vai dizer isso em Não, público. isso depois encontrar ela própria, porque ela é ministra do Planejamento e Orçamento. Então, quer dizer, que governo é esse que não tem plano nenhum? Quer dizer, você, quando assume o governo, você tem que saber o que você vai fazer na saúde, o que você vai fazer no transporte, na educação, na segurança, o que você vai fazer na política indígena, não é verdade? O que você vai fazer como formas preventivas, digamos, nas grandes cidades. Porque eu, por exemplo, eu creio que você seja também. Eu sou uma pessoa formada na manutenção. O que é manutenção? Manutenção e conservação preventivas. Você sabe que existe a máxima, de a cada R$1 que você bota na manutenção preventiva e na conservação, você economiza 10 no futuro. Não é verdade? Então, eu acho que é como uma obra pública. Uma obra pública que é realizada, vou dar um exemplo, viadutos aqui em Salvador. Viaduto que foi feito ali na Rótula do Abacaxi, foi na gestão de um outro governador aí. Não, nem no anterior, foi do outro. Eu não sei se você já viu essa obra. A obra foi inaugurada, a obra tinha várias incorreções, entende? Se fez porque ali são várias direções, sabe o que eu estou falando, né? Aquela que vai lá para o Dois Leões, ali praticamente não tem escoamento de carro, não teve, foi uma parte que foi muito mal calculada e planejada, não tem trânsito. Né? Como foi feito em São Paulo, uma ponte estaiada, você sabe que tem ali uma parte daquela ponte que não trafega veículo. Ali fizeram... Você liga o nada com lugar nenhum. Com lugar nenhum. Entendeu? Então, quer dizer, é isso, né? Essas obras aí precisam realmente... eu acho que... Vou dar outro exemplo aqui em Salvador. Esse aí, para mim, é muito evidente. A obra do BRT Itaigara e Iguatemi. Eu não sei se você já observou que de lá para cá não tem passageiro e vice-versa. Por quê? Foi feito BRT num bairro de classe média alta. Ou seja, só quem utiliza é porteiro, empregada doméstica, é um transporte subsidiado, caríssimo, não se paga de forma nenhuma. Exatamente. É importante da cidade. Você já reparou isso? Você passa lá, toda hora tem ônibus passando, eles vão vazios e voltam vazios. E quem paga isso? Foi uma obra caríssima, uma obra de engenharia caríssima, e ninguém fala no assunto. A imprensa não fala, porque a imprensa, evidentemente, está aí, né, à mercê dos governos. A gente sabe muito bem disso. Agora, o que me causa espécie é que nenhuma entidade de classe levanta essa questão. Os arquitetos não falam nada. Eu não sei, é uma coisa assim que eu me permito falar porque eu estou vendo, eu sou testemunha disso. Eu sou morador de Salvador. Então eu estou vendo isso. Agora, você enterrou dinheiro
Outra obra também é do mergulho ali na Tancredo Neves. Não sei se você passa ali. Quem vai em direção... Ali não tem trânsito, não tem tráfego. Fez aquilo para quê? Não é verdade? Então eu passo lá todo dia porque é caminho para o meu trabalho e do meu trabalho para minha casa. Ali é tranquilo, eu chego em 5 minutos em casa. Entendeu? Agora é só eu e uma meia dúzia ali, porque... Entende? Mas enfim... O que mais quer falar para a gente fechar aqui o nosso assunto? Olha, a gente conversou sobre tanto assunto aqui. Fale aí. E cada um desses aí é como se fosse um novelo, a gente puxa a pontinha ali e a conversa é muito boa, vai longe aqui. Eu queria dizer que Salvador, a Bahia, não, mas vamos falar de Salvador. Estava precisando ter um podcast assim, que trouxesse pessoas... de diversos setores, que não seja um podcast setorial. Sim. Não é um podcast para publicitários, não é um podcast para dentistas, não é um podcast para artistas. É um podcast que transita aí por todo o espectro da atividade econômica da cidade, do estado, trazendo gente. Eu assisti aos episódios anteriores aí, gostei. Vocês estão de parabéns. Obrigado. E que tenha longa vida aí o podcast. Quero voltar mais na frente aí falando de outros assuntos, porque assunto é o que não falta aqui, né? Quando a conversa é boa. E eu gostaria de lhe estimular a escrever em outra linha agora, tá? Você falou que tem um blog, que você gosta de... Essas reflexões com argumentos, com sustentação, né? Com clareza do que você está pensando e tal... Eu lhe encorajo, velho. Escreva qualquer assunto. Eu vou fazer sabe? isso. Até assuntos para descontrair. Porque nem tudo na vida tem que ser levado com seriedade, né? A gente tem, às vezes, que dar risada um pouquinho, fazer umas graças aí, porque é isso que dá colorido à vida, né? Então, é isso. Eu queria lhe agradecer. Volte. Muito obrigado. A casa está aberta para você. Quando você quiser, faça contato com o Felipe aí. E assim a gente vai levando. Beleza, parabéns, muito obrigado. Gostei muito aqui da conversa e parabéns pelo programa. Obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade com mais uma pessoa que virá aqui no nosso programa para falar de um outro assunto que seja de interesse ou pelo menos de curiosidade de vocês. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativem o sininho aí, tá bom? Tchau, muito obrigado.